Olá, pessoal. Então, continuando aqui a nossa leitura do arquivo, utilizando ali as classes, nós temos o seguinte. Quando nós pegamos aqui leitura, lá na posição 0, tem o valor do que nós queremos naquela propriedade nome. E aqui o separador é o 2 pontos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou criar aqui a seguinte situação. Por um string, eu vou chamar de propriedade name e dizer que ele é leitura na posição 0, ponto split, e daí o caractere aqui em questão é o caractere 2 pontos. Quando nós fazemos isso, se pegamos aqui e arrastamos para a linha de cima, nós vamos ter que propriedade name tem ali duas posições. Uma delas, que é na posição 0, está name espaço, e a outra, que é a posição 1, está espaço A280, porque lá no arquivo era name espaço 2 pontos espaço A280. Nós já vimos que nós podemos retirar esses espaços usando ali o método trim. Então tem essa opção, ou podemos manter com o espaço, conforme for nosso desejo. Então, aqui nós poderíamos colocar, por exemplo, o seguinte, que problema ponto name, que é a propriedade name, recebe o conteúdo de propriedade name na posição 1. Se nós fizermos assim e colocarmos para essa linha aqui ser executada, nós teremos que name está lá com espaço A280. Uma outra alternativa seria pegar e colocar que problema.name recebe propriedade name na posição 1.trim. Aí lembrando que esse método trim, ele é um método que retira os espaços em brancos no início e final, de forma que fica aqui só o A280. E a mesma ideia nós podemos fazer para as outras propriedades que aparecem lá no nosso vetor leitura. Então tem a mesma coisa lá com o comment, type, dimension e assim por diante. Então, seguindo aqui a mesma ideia, nós podemos criar string, e daí vou chamar aqui o que é a nossa segunda propriedade, que é o comment, e isso daqui será colocado como sendo leitura na posição 1, ponto split, caractere que está separando aqui é o 2 pontos, e daí vamos dizer que problema ponto comment é igual a propriedade comment na posição 1, ponto trim. Aqui faltou colocar uma coisa bem importante, né? Dizer que esse propriedade comment, ele é um vetor de strings. Então tinha faltado esse pedaço aí super importante no nosso código. E agora, se executarmos essas duas linhas do propriedade comment e do problema.comment, ali nós teremos o seguinte, olha como que fica, que o nosso problema lá na propriedade name está valendo A280, e no comment Drilling Problem de Ludwig. Então, dessa forma daqui, nós podemos ter dentro do objeto problema todos os dados que foram lidos daquele arquivo TSP underline A280.txt, que era o arquivo A280 da biblioteca TSPlib. Então, vai ficar aqui como exercício para vocês fazer essa continuação
de maneira a todas as propriedades que nós definimos aqui para a classe problema TSP-lib, que elas sejam preenchidas com os valores lá lidos do arquivo. E nós já vimos quais são esses valores aqui a serem lidos. Isso fica aí como exercício para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.